Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira, dia 7 de julho, antes da meditação de hoje, vamos ouvir os testemunhos dos maravilhosos grupos de evangelização. Bom dia! Eu sou a Daniele. Eu sou o Antônio. Nós somos coordenadores da Fraternidade Shalom de Jundiaí. Nosso Shuá aconteceu agora, nesse final de semana, no dia 30 de junho, 1 e 2 de julho. Tivemos 49 cursistas e 40 membros de equipe. Na sexta-feira, as dificuldades que encontramos foi achar colchão para todos os jovens cursistas, que não tinha, estava faltando alguns colchões. Porém, com a graça de Deus, conseguimos mais colchões para eles. E também, os jovens estavam meio fechados na hora da animação, né? Mas, porém, com o decorrer do encontro, com a ajuda dos nossos pontos de mesa da equipe dos apresentadores do Exuá, eles conseguiram se abrir e dançar as músicas, né? Agora vamos ler algumas fichas de impressões. Uma jovem disse que quando chegou no Exuá, estava com o coração inseguro e com medo. E agora está transbordando de amor, alegria e cheio do Espírito Santo. O momento que mais gostou foi do abraço do pai, porque tinha dificuldades com o pai, e aquele momento foi um momento de cura. E ela gostaria de fazer parte da família Exuá, porque gostou das pessoas e da energia que elas transmitiram. E agora mais uma ficha de um jovem que fala que seu coração, quando chegou no encontro, estava meio acelerado por não saber o que ia acontecer. Ele estava com um peso que afetava a alma. E agora, como está o coração dele após o encontro? Maravilhoso, por ter sentido a presença de Jesus na minha vida. O momento que ele mais gostou, o momento de Maria, pois nunca teve um dia sem sentir rancor da sua mãe e pôde ver que podia perdoar ela. Ele gostaria de participar ainda da fraternidade porque queria que as outras pessoas sentissem a mesma coisa que ele sentiu. Uma coisa que não dá para explicar. E agora, uma ficha de impressão de uma jovem que é evangélica, que dizia que o coração, quando chegou, estava pesado, com medo, apertado, porque nele estava guardado algumas coisas que não faziam bem. E agora, depois de ter passado por todos esses momentos, está sentindo o coração livre, cheio de paz, amor, Deus e renovado. E gostaria de fazer parte da família Exuá, para que outras pessoas também possam sentir a mesma sensação que ela sentiu, o verdadeiro amor. Paz e alegria! Buongiorno a tutti, sono Débora. Bom dia a todos, sou Débora, a coordenadora da equipe São João Calábria. Nos dias 24 e 25 de junho, realizamos o nosso Ruá. Participaram 8 cursistas, todos muito ativos e participantes, ainda que alguns no início estivessem um pouco fechados. Das fichas de impressões salta a nossa alegria, todas nos tocaram. Uma delas diz: recebi a graça da paz no coração. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que realiza em nós. Paz e alegria. Ciao, siamo Fabio e Giovanna. Olá, somos Fábio e Giovanna, da equipe Sagrada Família de Bérgamo. Acabamos de concluir o nosso 12º Caná dos dias 1 e 2 de julho. Este encontro tinha sido suspenso em maio, devido ao falecimento do nosso amigo e irmão Paulo. Com força, determinação e união, quisemos realizá-lo. Participaram 16 casais de cursistas e nós da equipe éramos em 15 casais. Agora lemos algumas impressões dos nossos cursistas. O Senhor, nestes 2 dias, deu-me a alegria de compreender que as cruzes que nos permite são para um bem maior, e que sermos cristãos alegres é possível. Também fez-me ter a esperança de que a água do nosso matrimônio pode se transformar em vinho doce. Uma outra, foram 2 dias muito bonitos e intensos. Precisávamos disso para redescobrir o sentido de sermos casal, para recomeçar a caminhar juntos, de maneira diferente. Outra, o Senhor, nestes 2 dias, concedeu-me a graça da cura do meu casamento. Entre nós, aconteceu a renovação das promessas de compromisso e dedicação que o tempo havia sepultado no túmulo da rotina. Concedeu-me uma reconciliação verdadeira,
autêntica com meu esposo, sob a cruz do Senhor. Pace e gioia a tutti. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Jesus chama um doente a segui-lo. Para quem é novo de caminhada, precisa explicar que o trabalho de cobrador de impostos era considerado sujo por dois motivos. Primeiro, tirava o dinheiro do bolso de seus irmãos para dá-lo aos romanos. Era judeu, mas traidor do povo, vendido ao inimigo. Segundo, acontecia frequentemente que ele mesmo roubava e cobrava mais do que o devido, para colocá-lo no bolso. Por isso, convivia com os pecadores, era considerado danado. Jesus passa perto, o olha, o perdoa, o chama, como diz o lema do nosso Papa Francisco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, na nossa reflexão, nos deixaremos guiar por uma meditação do nosso Papa Bento XVI, que coloca em destaque a vocação de Mateus e a escolha de Jesus pelos pecadores, os doentes da alma e do corpo. Mateus, em hebraico, significa dom de Deus. O próprio Evangelho de Mateus o classifica como o publicano, homem sentado no banco dos impostos, que Jesus chama ao seu seguimento. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe: "Segue-me." Ele levantou-se e o seguiu. Também Marcos e Lucas narram o chamado do homem sentado no posto da cobrança, mas o chamam Levi. Dos textos dos evangelhos, irmãos, podemos deduzir que Mateus desempenha a função de cobrador em Cafarnaum, cidade situada precisamente à beira-mar, onde Jesus era hóspede fixo na casa de Pedro. Com base nestas simples constatações que resultam do Evangelho, podemos fazer algumas reflexões. A primeira é que Jesus acolhe no grupo dos seus íntimos um homem que, segundo a mentalidade em vigor no Israel daquele tempo, era considerado um pecador público. De fato, Mateus não só administrava dinheiro considerado impuro, devido à sua proveniência de pessoas estranhas ao povo de Deus, mas colaborava também com uma autoridade estrangeira odiosamente ávida, cujos tributos eram muitas vezes injustos. São João Crisóstomo dizia: "Não há nada mais detestável
do que um cobrador de impostos. Por estes motivos, mais de uma vez, os evangelhos falam no mesmo tempo de publicanos e pecadores, de publicanos e prostitutas. A opinião popular os associava a ladrões injustos e adúlteros. Continua Papa Bento. A primeira coisa que aparece clara é essa: Jesus não exclui ninguém da própria amizade. Em casa de Mateus Levi, respondendo a quem falava de escândalo pelo fato dele frequentar companhias pouco recomendáveis, Jesus declarou: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O bom anúncio do Evangelho consiste precisamente nisto. Jesus oferece a graça ao pecador. Na célebre parábola do fariseu e do publicano que fora ao templo para rezar, Jesus indica, inclusive, um anônimo publicano como exemplo apreciável de confiança humilde na misericórdia divina, enquanto o fariseu se vangloria da própria perfeição moral. O cobrador de impostos nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus comenta: digo-vos, este voltou justificado para sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Na figura de Mateus, portanto, os evangelhos nos propõem um verdadeiro e próprio paradoxo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e deixar enxergar os seus maravilhosos efeitos na própria existência. Outra reflexão que provém da narração evangélica é que Mateus responde ao chamado de Jesus imediatamente. Ele levantou-se e seguiu-o. Essa breve e intensa frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder o chamado. O mesmo aconteceu com Pedro e os primeiros discípulos galileus, que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Seguir Jesus imediatamente significava para Mateus o abandono de todas as coisas, sobretudo do que lhe garantia uma fonte de lucro seguro, mesmo se muitas vezes injusto e desonesto. Evidentemente, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. É fácil aplicar a lição a cada um de nós. Não é permitido o apego às coisas. Não é admissível o apego às coisas, sobretudo as que não são boas. Esse apego à nossa vida passada é incompatível com o seguimento de Jesus. Certa vez, Jesus disse, sem meio termo: se queres ser perfeito, vá, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi precisamente isto que Mateus fez. Levantou-se e o seguiu. Neste levantar-se, podemos ver o abandono de uma situação de pecado e ao mesmo tempo a adesão consciente a uma existência nova, reta, na comunhão com Jesus. Irmãos, com essas simples e profundas palavras do nosso Papa Bento XVI, podemos iniciar o nosso dia. A primeira pergunta para aprofundar a mensagem da palavra de hoje é essa: quais são os meus bancos, onde eu estou sentado, a minha rotina,
que me impede de seguir Jesus imediatamente, como fez Mateus? O que eu devo deixar de ruim, ou até de bom, para seguir Jesus? Vamos refletir um minuto. E agora vamos pensar quais são os pecadores e as prostitutas às quais Jesus me envia para anunciar a sua misericórdia e seu amor. Não vim para os que têm saúde, mas para os doentes. Não vim para os justos, mas para os pecadores. E o que eu posso anunciar hoje a eles? Vamos refletir mais um minuto. E agora podemos ler o trecho do Evangelho de hoje que nos ilumina e nos estimula na nossa missão. Paz e alegria a todos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Paz e alegria a todos.
Sim, eu sei, sou pecador, mas não suporto viver longe de ti, meu Senhor.